dois, dois, três, quatro, agora sim, ó. Comigo, ó. Baixando. O nosso geral. Dois, três, quatro, agora sim, ó. Comigo, ó. Baixando. O nosso geral. Dois, três, quatro, agora sim, ó. Comigo, ó. Baixando. O nosso geral.
145, verso 4. Salmo 145, verso 4. Todos abriram? Salmo 145, versículo 4. A palavra de Deus diz: uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Irmãos, com essas palavras eu dou abertura nessa noite ao culto ao Senhor. O nosso Deus é um Deus chamado de maravilhoso. Ele é maravilhoso por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele é. E o convite dessa noite é para que nós, a geração que se encontra aqui nessa noite, é para que nós possamos levantar um louvor, possamos proclamar os maravilhosos feitos do Senhor, através do louvor, através das nossas orações, através da palavra. O Senhor nos chama nessa noite a contemplar quem Ele é. O Senhor nos chama nessa noite a se entregar a Ele. E a palavra diz que ao contemplar o Senhor, ao estar na presença dEle, ao olhar para Ele, ao olhar para quem Ele é, ao olhar para aquilo que Ele faz, a palavra de Deus diz que nós somos transformados pelo Senhor, pelo Espírito. Nós somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. Aquilo que o Senhor é, aquilo que Ele faz, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. E o Senhor está fazendo essa obra em nós. O Senhor está nos restaurando, o Senhor está restaurando todas as coisas. Eu te convido a levantar as suas mãos nessa hora. Eu te convido a levantar a sua voz nessa hora. Eu te convido a fechar os teus olhos e começar a entrar na presença desse Deus. A nesse momento começar a colocar diante do Senhor o seu coração. Talvez você entrou aqui preocupado com inquietações, ansiedades, questões que estão tirando a sua paz. Nesse momento eu te convido a colocar todas essas coisas diante do Senhor. Eu te convido a colocar o seu coração diante da presença de Deus. Pode ser que talvez nessa noite você entrou aqui eufórico, alegre demais por causa de algo que está acontecendo, por causa de alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Eu te convido também a colocar todo o seu coração no Senhor. Começa a falar com Ele nessa hora, começa a agradecer a Ele por essa oportunidade maravilhosa. Agradeça a Ele pela oportunidade de louvar o nome dEle. Agradeça porque muitos gostariam de estar neste lugar e não podem mais estar neste lugar. Agradeça a Deus porque o Senhor te trouxe até aqui nessa noite. E Ele não te trouxe em vão. Ele te trouxe para que você possa adorá-lo, para que você possa conhecê-lo, para que você possa ser transformado pelo poder dEle. Senhor, nessa noite nós te bendizemos. Senhor, nessa noite nós levantamos adoração. Senhor, nessa noite nós levantamos súplicas e orações. Senhor, nessa noite nós abrimos a nossa boca. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração. Nós nos entregamos à Tua presença e declaramos: Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nesta casa de oração. O Senhor habita no meio dos louvores da Tua igreja. Por isso, Senhor, nós te convidamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Demonstra, Senhor, a Tua maravilha. Demonstra, Senhor, a Tua obra poderosa. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Em nome de Jesus, abra o nosso coração. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença no meio do Teu povo, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós te pedimos: venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, venha sobre os Teus ministros, venha sobre o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós te bendizemos. Em nome de Jesus nós te adoramos. Você pode levantar as suas mãos para os céus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode dizer palavras de aleluia, de glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Quantos aqui têm um coração grato nesta noite? Amém? Quantos têm um coração alegre? Quantos entendem que o Senhor está cuidando de cada detalhe
nas nossas casas, nas nossas famílias e em todo lugar ao qual nós pisamos a planta dos nossos pés. Você pode aplaudir bem forte o nome do nosso Deus? Você pode glorificar? Nós vamos louvar o nosso Deus que é grande e poderoso. Aleluia. As palmas. Cante. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. E dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. As palmas. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Palmas. Declare. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus.
Aleluia, porque Deus está conosco, nós não temos motivo para temer. Amém? O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir, do que aquilo que nós possamos imaginar. Quem crê nisso? Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Se você pode, vai glorificando o nome do Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Cante conosco. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cante! Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Santo Deus, te damos glória, Senhor. Nós cremos, ó Pai. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cante! Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cante bem forte assim, ó. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante! Cristo vê brilhar a luz. Cantamos. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder
Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória. Cante bem forte, igreja, as palmas. Ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Santo, santo é o nome do nosso Deus. Aleluia! Quantos creem que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor? Amém? A palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Nós tivemos aí um mês da família, e eu creio que nada pode separar a nossa família. O Senhor tem planos para a minha, para a sua família, para as nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Eu queria te convidar a levantar as suas mãos por um instante, fechar os seus olhos e começar a declarar bênção sobre a sua família. Se você pode, declare libertação sobre a sua família. Se tem alguma pessoa que você tem pedido ao Senhor na sua família, que você coloque essa pessoa agora em oração, que você coloque essa pessoa em clamor, que você declare: Senhor, que a bênção, Senhor, possa alcançar a minha família, os meus filhos, os meus netos, Senhor, os filhos dos meus netos, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Comece a clamar em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Louve. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz.
declaramos. Cante. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Declaramos a bênção, a paz sobre as nossas famílias, ó Deus. Louve. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame gerações, tua família e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame tua família. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Se você pode, cante. Amém. Amém.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós te damos graça, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de contemplar o Senhor, de poder, ó Deus, cantar as tuas palavras, Senhor, de poder, ó Deus, anunciar, Senhor, através do louvor, ó Deus, as tuas palavras, Senhor. Palavras, ó Deus, poderosas. Palavras, ó Deus, que nos transformam. Palavras, Senhor, que nos faz a cada dia, de glória em glória, a imagem do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o nome do Senhor nessa noite e desejamos, ó Deus, a tua obra sobre nós. Desejamos o poder do teu Espírito, Senhor, sobre nós. Desejamos a revelação da sua palavra sobre nós. Desejamos, ó Deus, olhos para ver. Nós pedimos ao Senhor ouvidos para ouvir. Nós pedimos a Ti, Senhor, um coração compreensível. Pedimos a Ti, ó Deus, cria em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito reto e inabalável, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a ter prazer na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar quão preciosa é essa oportunidade, quão preciosa é essa presença. Ah, Senhor, que esse lugar não seja comum, que a gente não se acostume com esse lugar, que a gente não se acostume com esse ambiente onde o Senhor está, que a gente não se acostume com a palavra do Senhor, que a gente não se acostume com os louvores do Senhor, que a gente não se acostume com as coisas do Senhor. Libera sobre nós um espírito de adoração, libera sobre nós um espírito de temor, libera sobre nós um espírito de reverência, libera sobre nós uma adoração genuína, libera sobre nós uma adoração sincera, libera sobre nós, ó Deus, uma verdadeira adoração. E que sejamos nós, Senhor, que sejamos achados por Ti nessa noite, que sejamos encontrados por Ti nessa noite, como verdadeiros adoradores, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, aqueles que adoram em verdade, aqueles que entregam o coração, aqueles que rasgam seus corações. Ah, Senhor, encontra neste lugar um povo que Te adora em espírito e em verdade, porque a hora vem e ela já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são a estes que o Pai procura pelos seus adoradores. Será que o Senhor pode te achar nessa noite? Será que o Senhor pode te encontrar nessa noite? Será que o Senhor pode te encontrar nessa noite? Isso, vamos dar adoração a Ele, vamos levantar uma adoração genuína, vamos levantar uma adoração sincera. Ah, Senhor, nos encontra nessa noite, nos acha nessa noite. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Pode tomar o seu lugar nessa hora. Nesse momento nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Se você pode nessa hora, honre o Senhor com as suas contribuições. Nós avisamos que está tendo culto infantil e
e também berçário. Então, se tem alguma criança aí para o culto infantil e para o berçário, pode levar. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Estende suas mãos para cá nesse momento. Vamos abençoar todos os dízimos e ofertas. Senhor, nós te entregamos a Ti, ó Pai, aquilo que te pertence, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem providenciado, meu Pai, tudo que nós precisamos. Meu Deus, nessa noite, contempla a Tua igreja. Ah, Senhor, em nome de Jesus, venha de encontro com a necessidade da sua igreja, Senhor. Venha providenciar, ó Pai, o suprimento. Venha trazer a provisão, Pai. Venha mostrar que o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Nos abençoa, Senhor, com sabedoria, com administração eficaz. Oramos, meu Deus, para que possamos transbordar de recursos, a fim de que possamos também transbordar em toda boa obra. É isso que nós oramos e abençoamos todas as contribuições financeiras feitas nessa casa de oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Agradeço o Ministério de Louvor, os músicos. Muito obrigado. Convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Quero ler com os irmãos Salmos capítulo 145, verso 4. Salmos 145, verso 4. Todos abriram? Vamos à leitura da palavra de Deus. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Feche seus olhos nesse momento e ore ao Senhor, para que o Senhor fale com você através dessa palavra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa hora. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a sua providência nos trouxe até aqui, Senhor. O Senhor tem providenciado todas as coisas, o Senhor tem nos trazido e nos chamado para a sua presença, Senhor, para a sua palavra. Pai, nesse momento nós oramos para que o Senhor use desse momento para falar aos nossos corações, para nos revelar, Senhor, quem Tu és, para revelar a nós as suas obras, Senhor. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de revelação, precisamos, Senhor, de discernimento, precisamos que uma palavra venha do céu sobre as nossas vidas, precisamos, ó Pai, receber do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não temos a quem recorrer, nós não temos a outro lugar, a outro Deus, nós não temos mais para onde ir. O nosso lugar, Senhor, é aqui, o nosso lugar é nessa presença. E sabemos que quando nós nos achegamos à Tua presença, o Senhor se achega a nós. E a Tua palavra vem. E a Tua palavra vem com o propósito pelo qual o Senhor determinou. E que ela jamais voltará vazia para Ti. Que a Tua palavra cumpra o Teu propósito nessa noite. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos prende nesse momento a Ti, a Tua palavra, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar.
Nós estamos na série da família, última mensagem a respeito desse tema. Você foi abençoado aí durante as ministrações que tivemos durante esse mês, né? Foram muitas ministrações nos cultos de domingo, culto de quarta, falando a respeito dessa realidade da família e do propósito de Deus para a família. E hoje nós temos como tema aqui, como objetivo, falar a respeito da família como um legado, no sentido do que ficará depois de nós, né? O que nós vamos deixar depois que partirmos, depois que o Senhor nos levar, ou o que nós estamos deixando nesse momento, né, como legado em relação a esse assunto da família e do propósito de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai nos conduzir aqui a compreender um pouco mais a respeito desse assunto. E uma coisa interessante é entender que muito do que nós podemos hoje compreender de Deus, saber a respeito de Deus, conhecer de Deus, seja naquilo que Ele é ou naquilo que Ele faz na nossa geração, jamais a gente poderia guardar somente para a gente. É por isso que quando nós somos alcançados por Deus, quando a palavra de Deus vem a nós, quando Deus comunica e fala com as nossas vidas, nós ficamos com aquele impulso, aquele ímpeto, aquela vontade de compartilhar com outra pessoa. Por quê? Porque aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz é necessário ser compartilhado, ser, multiplicado. É por isso que a gente, principalmente quando nos primeiros anos ali de conversão, né, nós saímos e falamos de Jesus 24 horas, nós queremos que todas as pessoas sintam aquilo que nós estamos sentindo. Quando nós estamos cheios desse Espírito, dessa palavra, o que sai de nós é isso. Nós queremos falar, nós queremos, externar, colocar para fora aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós recebemos do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele não pode ser contido. O nosso Deus é muito grande, diz a palavra, infinito em grandeza e em glória, e Ele não pode ser contido, Ele não pode ser, contido. Transborda. O que Deus é e o que Deus faz, transborda. Não consegue ficar contido, tamanho o poder, tamanha a grandeza. Por isso que aquilo que nós compreendemos de Deus na nossa geração agora, nós jamais poderíamos guardar somente para a gente. Nós temos que anunciar, nós temos que comunicar, nós temos que compartilhar, porque o Senhor desejou isso, o Senhor planejou isso. Então, o que Deus está fazendo na minha vida hoje, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, não pode ficar somente na sua vida. Isso precisa, de alguma forma, chegar até a vida de outras pessoas. A começar dos seus, a começar daqueles que são da sua casa, alcançando ali a sua parentela e alcançando aonde o Senhor te levar, aonde Deus permitir que você vá. Isso deve, ser externado, deve ser compartilhado, deve ser comunicado. O que Deus está fazendo na minha vida hoje, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, não pode ficar sem ser comunicado no futuro, amanhã. É isso que a palavra de Deus vai dizer, é isso que os salmos que nós acabamos de ler, 145:4, fala. Uma geração vai fazer a outra, vai comunicar a outra o louvor das obras de Deus, proclamando os seus maravilhosos feitos, revelando para a próxima geração quem Deus é e o que Ele está fazendo. Então é preciso comunicar com a nossa próxima geração quem Deus é e o que Ele faz. E no Salmo 145:4, ele pode ser também entendido assim: uma geração celebrará intensamente as tuas obras, a próxima, e anunciará de forma clara e intencional os teus feitos poderosos. Então, com base nesse salmo, também não dá para a gente anunciar, proclamar com as nossas palavras, com as nossas vidas, com o nosso testemunho, Deus, esse Deus aqui da Bíblia, esse Deus que nós estamos entregando aqui, o nosso culto, estamos aqui na presença dEle, também não dá para ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira, porque esse Deus, Ele é santo. Esse Deus, Ele inspira reverente adoração. Esse Deus,
quando somam, a palavra diz, quando soma todos os deuses, nem todos os deuses juntos conseguem expressar aquilo que o Senhor é. Na verdade, a palavra vai dizer que o Senhor, Ele é inefável, Ele é maravilhoso. Significa que as palavras ditas, as palavras escritas, não conseguem expressar plenamente quem Ele é. Ele é o inefável. Ele é maravilhoso. E quando a gente vai comunicar a respeito dele, precisa ser de uma maneira clara. Precisa ser de uma maneira intencional. E o Senhor vai nos mostrar como fazer isso, como é que a gente pode fazer isso. Em resumo, quando nós falamos de legado na família, nós estamos falando de tudo aquilo que continua existindo, mesmo depois que nós não estivermos mais presentes. Então, legado na família está falando sobre o que Deus está fazendo na nossa vida e que nós estamos comunicando isso com a próxima geração. E ao fazer isso, quando nós não estivermos mais aqui, quando estivermos ausentes, aquilo que foi transmitido, aquilo que foi ministrado, aquilo que foi legado, permanece. Porque Deus fez permanecer, porque Deus estava presente. Irmãos, a nossa vida, por ela mesma, ela é insignificante. A Bíblia diz que todas as nações, quando se compara todas as nações, os seus poderes e todas as nações diante do nosso Deus, todas as nações que existem na terra, no mundo, são como nada diante dele. O mundo que nós existimos é como nada diante dele. Tamanha a grandeza, tamanha a soberania, tamanha a santidade, tamanha a majestade desse Deus. Todas as nações juntas são como nada. Imagina a minha vida e a sua vida diante desse Deus nessa perspectiva. Vamos imaginar aqui, ó, a minha vida e a sua vida, a parte de Deus, o que ela seria de um lado? E aqui do outro lado, a minha vida e a sua vida na presença de Deus, o que ela seria? Então, a palavra de Deus fala que sem a presença de Deus, sem considerar as coisas de Deus, a nossa vida é como um vapor. É como a relva que floresce, daqui a pouco seca, murcha e é queimada. Nossa vida passa depressa. Os nossos dias voam como vapor. E, comparando a nossa vida com o mundo que Deus criou, com o Deus que criou, ou com quantas pessoas que Deus já fez nessa terra, esses dias agora recente, né? Os seres humanos foram para o espaço e de lá do espaço viram a Terra, e a declaração de um professor de escola bíblica, de um dos astronautas que era professor de escola bíblica, que é professor de escola bíblica, ele faz uma declaração tremenda, de que no meio daquela imensidão do universo, a Terra, ele olha a Terra de lá de cima, e não tem como não falar que foi o Senhor quem fez todas as coisas. E ele fala, né, a Terra foi feita como um lugar no meio de um universo vasto, escuro e infinito. Existe um oásis, existe um lugar extraordinário que Deus fez e colocou a gente nessa realidade, para que a gente pudesse manifestar a sua glória, para que pudéssemos ser participantes daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Então, o que Deus é e o que Ele faz, Ele quis comunicar, Ele quis transbordar. É por isso que Ele criou o mundo. É por isso que Ele me criou e criou você, para que eu e você fôssemos uma expressão dessa glória, dessa imagem, dessa semelhança, para que nós, de acordo com a palavra dos Salmos, governássemos, reinássemos sobre todas as coisas, para que exercêssemos esse poder que o Senhor nos deu, esse reino que Ele nos deu. Agora, quando a nossa vida está diante desse Deus que criou todas as coisas, ainda que nos sintamos e nos vemos tão insignificantes, tão pequeninos, como a palavra de Deus está cheia de menções, falando, Deus, o Senhor é tão grande, nós somos pó, nós somos barro, nós somos o verme. Senhor, nós somos tão frágeis, tão vulneráveis. Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. Os nossos dias passam e, enfim,
A palavra de Deus vai ter várias menções falando da brevidade da nossa vida, da nossa, insignificância. Mas a Escritura, a palavra de Deus e o Evangelho é uma boa notícia. Glória a Deus por isso. O Evangelho é uma boa notícia. E dentro dessa boa notícia está dizendo que um Deus majestoso, grandioso, tão sublime como Ele é, criou um oásis, criou uma terra maravilhosa, criou seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Esses seres humanos pecaram contra esse Deus, se revoltaram, se rebelaram contra o Senhor. O pecado entrou no mundo, mas sabemos que por Jesus Cristo o problema já foi resolvido, o pecado já foi resolvido. Ainda ele está presente, mas já foi resolvido. Em Cristo Jesus, Deus já solucionou todos os problemas, já está redimindo todas as coisas, restaurando todas as coisas, restaurando a minha vida, restaurando a sua vida, restaurando o mundo que Ele criou e nos chamando para participar dessa obra, para conhecer cada dia quem Ele é e tornar Ele conhecido através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da imagem. Lembra que nós falamos aqui no começo? Conforme eu adoro o Senhor, conforme eu louvo que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é amor, que o Senhor é lindo, que o Senhor é sublime, na medida que eu vou declarando essas palavras, o meu espírito vai sendo transformado pelo Espírito de Deus. Eu vou sendo transformado, diz a palavra, de glória em glória na imagem do Senhor. Ou seja, todas as vezes que eu estou exposto a essa presença aqui que nós estamos, toda vez que eu estou exposto a essa palavra aqui que nós estamos, toda vez que eu estou exposto a essa realidade, eu tenho a oportunidade de ser transformado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí, a boa notícia é, Ele olhou para nós e Ele nos amou de tal maneira. Há uma palavra que diz assim, que o Senhor desce ao nosso encontro para nos dignificar. Ou seja, o Senhor desce ao nosso encontro para nos revestir daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. Porque nós estávamos descobertos, estávamos vulneráveis. O que havia em nós, nada de belo, nada de bonito, nada de atraente. Quando Deus me chamou e chamou você, Ele não viu nada de atraente em você. Ele não viu nada de bonito em mim, Ele não viu nada, nada. A palavra diz que Deus comprova o seu amor para conosco, porque tendo nós, sendo pecadores, Ele nos amou e se entregou por nós. Ele olhou para mim, eu não tinha palavras bonitas para pregar, quando Ele olhou para mim. Eu não tinha santidade para oferecer para Ele. Eu não tinha um louvor bonito para cantar para Ele. Eu nem queria saber dEle. Não é verdade? E Ele me chamou, Ele me alcançou, Ele está me chamando, Ele está te atraindo como Ele está fazendo com você. É por isso que você está aqui. E aí a nossa vida na presença dEle, aí sim a nossa vida passa a ser significativa. Aí a nossa vida passa assim a ter um propósito. Aí a nossa vida passa então a poder fazer algo de bom, algo de notável. Aí sim a nossa vida pode se tornar notável se nós estivermos com o Senhor. Amém? Então a família, ela não termina em si mesma, ela aponta para gerações. Deus deseja que a fé, os valores e o temor do Senhor sejam transmitidos de pai para filhos, formando um legado espiritual duradouro. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui não é só para agora, é para amanhã, é para depois, é para o futuro, é para daqui 5 anos, para daqui 10, para daqui 100, para daqui 1000 anos. Mais do que construir uma boa vida no presente, nós estamos sendo chamados a edificar algo que permaneça após nós. Estamos sendo chamados para ter o verdadeiro sucesso familiar, que não está apenas no que se conquista, mas no que se deixa como herança espiritual. Entende? Repita comigo: o legado começa com temor ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Salmo 112, verso 1 diz: aleluia. Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Sua linhagem será poderosa no país. Está falando não só de poderoso,
materialmente. É poderoso em influência, poderoso em impacto, poderoso em testemunho. Isaías capítulo 33, versículo 6 diz assim, haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O amor reverente a Yahvé será o teu maior tesouro. Olha isso. Olha o que diz agora em Jeremias, capítulo 32, versículo 39. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Atos capítulo 2, versículo 39 diz, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, o legado na família, o legado de Deus na família começa com temor. O temor é o princípio da sabedoria e de todas as outras coisas maravilhosas da parte de Deus. Começa com o temor. E esse temor a Deus, ele não é um medo de quem não conhece esse Deus. Esse temor aqui fala sobre um amor reverente a esse Deus. Esse temor aqui fala de um respeito profundo por quem Deus é. Esse temor aqui fala de um alinhamento espiritual. É você se alinhando, se sujeitando e se submetendo ao reconhecer a grandeza e o poder desse Deus que você adora. Então, quando a gente entende esse temor do Senhor e a gente começa a cultivar isso na nossa vida, um respeito profundo por quem Ele é um medo? Esse temor aqui, esse temor específico, ele não é medo, ele é amor reverente, ele é respeito profundo, ele é aquela honra, aquela consideração pela pessoa, porque você conhece a pessoa. Mas existe um outro temor na palavra que é o temor de pavor, é o temor de desespero. E eu não sei, mas com Deus a gente precisa ter os dois, porque a palavra fala assim, considerem, pois, a bondade de Deus. Para quem está de pé, para quem está na presença, bondade. Para quem cai, para quem se desvia, se afasta, a severidade de Deus. O mesmo Deus que é bom e que é amor, é o mesmo Deus santo e justo e que inspira horror. Faz pessoas tremerem, faz joelhos tremerem, faz corações ficar derretidos na presença dele. Tamanha a grandeza e o poder que ele tem. Então, esse temor é uma mistura. Ao mesmo tempo que você se aproxima com respeito profundo, um amor reverente, um amor respeitoso, uma honra pela pessoa que ele é, mas ao mesmo tempo você considera também a severidade dele, a seriedade que ele tem. Ele não brinca, ele é Deus zeloso. E a palavra diz que dele ninguém zomba. Ninguém zomba. O que plantar, colherá. De Deus ninguém zomba. Semeou, vai colher, porque Deus é justo. Deus é justo e a palavra diz que Ele é santo e Ele é um fogo consumidor. Diante da presença dEle, a nossa postura, a nossa aproximação deve ser com toda a reverência, com todo o santo temor no nosso coração, porque Ele não é comum, Ele não é qualquer, Ele não é como os outros deuses. Ele é o Senhor dos exércitos, o soberano de toda a terra, o Altíssimo. Então, diante dessa realidade, nós tememos, nós nos submetemos, e quando fazemos isso, nós atraímos a presença dele para dentro das nossas vidas. Nós atraímos a presença dele para dentro do nosso lar. Então, dentro da nossa casa começa a acontecer uma coisa, o ambiente agora é carregado pela presença desse Deus que é vivo, desse Deus que se manifesta por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Espírito. E ao cultivar esse temor, esse desejo por essa presença vai produzindo felicidade, essa presença vai produzindo louvores, essa presença vai impactando todos dentro da casa.
impacta até quem está fora da casa, quem está na vizinhança, impacta a parentela, impacta aonde você for, carregado, cheio desse temor, não tem como, esse Deus que habita em você vai se manifestar, vai comunicar e vai inspirar nas pessoas um certo, até dos que maldizem, até dos que blasfemam, até daqueles que falam contra o Senhor, vai despertar neles, opa, peraí, o Senhor está com essa pessoa, Deus está com essa pessoa. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com os patriarcas, foram assim com os profetas. Lógico, né? Tem a resistência, tem tudo, mas com quem carrega essa presença, com quem entende o que é temor, vai acontecer isso. O legado começa a gerar dentro da casa, lá no núcleo familiar, lá dentro da família. Internamente, começa em nós e vai passando para quem está do nosso lado e vai alcançando até mesmo quem está fora. Amém? Então o legado, ele não começa nos filhos. O legado, ele começa nas decisões de quem teme a Deus. Quando eu e você decidimos temer a Deus, o legado começa. Porque nós estamos temendo o Senhor. E o Senhor vai começar a produzir resultados na nossa vida. O Senhor vai começar a produzir efeitos na nossa vida. Então, o que Deus começa em você, não termina em você. O que Deus começa em mim, não vai terminar em mim. Não pode terminar em mim. Amém? Repita comigo o propósito geracional. Família como núcleo multiplicador e conservador do legado de Deus. Olha o que está escrito em Salmos 22, verso 30. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. É por isso, irmãos, que Deus ordena para a gente constituir família. É por isso que Deus ordena a gente construir um legado divino na família. Por quê? Para que Deus continue sendo servido. Para que Deus continue sendo anunciado por gerações. Sabe por quê? Porque Deus não ficará sem testemunho. Deus estabeleceu no seu propósito eterno, eu não vou ficar sem testemunho. Eu vou me revelar para uma pessoa. Através dessa pessoa, na verdade, eu estou me revelando a uma linhagem. Eu vou me revelar a essa pessoa, mas através dessa pessoa eu estou me revelando a uma descendência. Eu vou me revelar a essa pessoa, eu vou fazer uma aliança com essa pessoa, mas o que eu vou fazer com essa pessoa não vai ficar nessa pessoa. Ele vai alcançar as próximas gerações, e a outra geração, e a outra geração, enfim, o Senhor não ficará sem testemunho. É por isso que Ele estabeleceu a família, e é por isso que a família é muito atacada. Porque ela é o núcleo, ela é a matriz, onde a vida de Deus está sendo multiplicada, a presença de Deus está sendo multiplicada, o poder de Deus está sendo comunicado, e aí, é um perigo isso, para o reino das trevas, é um perigo, uma família que vive debaixo desse temor aqui, um prejuízo para o inferno, porque ela vai começar a explodir vida, vai começar, não tem como, entende? É sobre a sua casa, é sobre a sua parentela, é sobre outras gerações, o propósito geracional do Senhor, é por isso que ela é tão atacada, porque ela é esse núcleo que multiplica a vida de Deus e que conserva o legado de Deus. Esses dias nós vimos aí, né, no carnaval. Fizeram uma zoeira, né, com a família tradicional. E colocaram a família, uma das alas da escola de samba, uma das fantasias era uma família dentro de uma lata de conserva. E eles estavam ali zombando, né, da fé cristã, zombando dessa palavra, zombando desse Deus. Só que a palavra diz que quando pessoas como essa começam a zombar de Deus, sabe o que Deus faz? Quem sabe o que Deus faz? Deus se põe a rir deles. Ao mesmo tempo que se põe a rir deles, ao mesmo tempo desperta uma ira santa, desperta um juízo que vai vir sobre todos aqueles que não estão debaixo desse temor, todos aqueles que não estão em Cristo.
e fizeram essa brincadeira, né, essa zombaria com a família conservadora. Mas, de fato, a família que Deus instituiu e estabeleceu, ela é mesmo conservadora. Ela conserva o quê? O legado de Deus. Ela conserva o quê? A presença de Deus. Por quê? Porque dentro desse núcleo, dentro dessa família, dentro dessa casa, dentro dessa matriz, a vida de Deus vai sendo gerada, multiplicada. E é um problema sério. Então entenda, por isso que você está sendo tão atacado, por isso que a sua família está debaixo de ataques contínuos, é porque dentro da sua família, simplesmente a vida de Deus está sendo gerada, o testemunho de Deus está sendo produzido, e isso está impactando, você nem vê, eu também não vejo. A gente gostaria de ver mais. Às vezes o Senhor não deixa a gente ver, mas está impactando. Ainda que ninguém fale nada para a gente, ainda que ninguém conte um testemunho, está impactando, está gerando um efeito. Deus não ficará sem testemunho. E Ele escolheu a minha vida, a sua vida, escolheu a nossa família para permanecer dando testemunho. Amém? Caminhando para o final dessa palavra, repita comigo: legado na família conserva e potencializa o cumprimento das promessas de Deus. Olha só o que diz em Gênesis 18, 19. Porquanto eu o escolhi, Deus está falando com Abraão, o pai da fé. Eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Ou seja, aqui, Deus escolhe Abraão e através de Abraão está comunicando com uma linhagem. Lembra que eu falei? Deus, ele fala com o indivíduo, aí você pensa, nossa, Deus tem os seus preferidos, né? Deus tem os seus escolhidinhos, e aí Deus está falando com aquela pessoa é o queridinho de Deus. Na verdade, assim, Deus está falando com aquela pessoa, mas o que Deus está vendo através daquela pessoa é uma linhagem, é uma descendência, é milhares de outras vidas sendo abençoadas pela sua, pela minha. Quando Deus vê um povo e Deus escolhe uma pessoa, Ele está pensando no coletivo. Ele chama no individual, Ele escolhe individualmente, Ele faz, mas Ele está pensando no coletivo. Foi assim com Abraão e foi assim com Israel. Israel é o queridinho de Deus, é o povo, é mesmo, é o povo escolhido para trazer o testemunho, a redenção, o Cristo só que Deus não estava pensando só em Israel, Deus estava pensando em todas as nações. As ilhas mais distantes, os profetas já anunciavam que Jesus iria alcançar elas. Então, Deus lembra, está falando com uma pessoa, mas está. Então hoje Deus está falando com você. Aí você pensa, é só comigo. Então essa palavra é só para mim. É para você. E é para os seus filhos. E é para os filhos dos seus filhos. É para uma geração. Às vezes não biológica. Às vezes espiritual. Às vezes pessoas que Deus te dá para você cuidar, para você gerar. Amém? Então, como filhos de Abraão, nós estamos incluídos nos termos dessas promessas aqui. De que tem que ser instruído, tem que ser mantido, o caminho do Senhor tem que ser conservado, tem que se praticar o direito, tem que ensinar a palavra. Deuteronômio 6 vai falar. Quando que ensina a palavra? Quando deita, quando levanta, quando sai, quando para, o tempo que você puder, sempre. Você anuncia o testemunho do Senhor, você fala quem o Senhor é, você fala o que Deus está fazendo, você vai anunciando e Deus vai trabalhando sobre a sua geração. Então Deus, Ele nos escolheu nele, para Ele, a fim de que nós instruíssemos os nossos descendentes, para que os nossos descendentes permanecessem no caminho, mas não só falando, principalmente vivendo. A palavra de Deus precisa encarnar na minha vida e na sua. Nós precisamos ser cartas vivas de Deus, palavras vivas, palavras ambulantes, pessoas que estão a palavra de Deus está encarnado em mim, está encarnado em você. Na hora que aperta, sai a palavra. Na hora que chega perto, sai a palavra. Sabe? Cheio, transbordando, como diz a Escritura, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Faça transbordar essa palavra, para que Deus, de fato, possa fazer cumprir em nós as suas promessas. Amém? Olha o que diz em Gênesis 22, 18. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Aqui tem um ponto. Sabe como o legado, esse legado na família que nós estamos falando aqui, ele se concretiza? Sabe como ele se consolida, ele acontece?
quando há da nossa parte disposição, quando há da nossa parte intencionalidade, intenção, sabe? E quando há da nossa parte principalmente obediência. A obediência de uma pessoa pode liberar bênção para gerações e até nações. Escuta isso de novo. A obediência ao Senhor pode liberar bênção para gerações e até para nações. Você já imaginou? Por causa da sua obediência, Deus abençoando o Brasil. Por causa da sua obediência, Deus abençoando São Paulo, Deus abençoando Hortolândia, por causa de você. Porque você obedece, porque você é fiel ao Senhor. O que você obedece hoje pode alcançar pessoas que você nunca verá. Olha que interessante. O que você obedece hoje, o que você faz hoje em resposta a Deus, pode alcançar pessoas que você nem vai ver. Mas naquele grande dia, quando ele voltar com a recompensa, quando ele voltar com o galardão, você vai saber quem as suas orações alcançou. Quem a palavra que você pregou e ensinou transformou. Quem você orou e ajudou naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo, no dia do galardão, no dia de receber a recompensa. Eu e você vamos ver o que Deus fez através da nossa humilde vida, na presença dEle. Amém? Josué capítulo 24, verso 15, porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem vocês querem servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o chamado do Senhor para nós nessa noite. Nós não conseguimos construir legado. Nós não conseguimos construir isso que nós estamos pregando aqui. Se nós não decidirmos e se nós não definirmos quem é o nosso Senhor. Josué, no momento crítico, se levantou e ele disse: decidam o que vocês querem. Vocês querem servir os deuses do passado? As coisas que ficaram lá no passado? Ou vocês querem servir os deuses agora do presente? Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. O que vocês vão fazer é decisão de vocês, é escolha de vocês. E nessa noite nós estamos aqui nessa mesma qualidade, declarando que eu e a minha casa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos ficar presos no passado, nós não vamos nos render aos deuses do presente e nem mesmo do futuro. Nós serviremos ao Senhor. Eu convido o Ministério de Louvor. Tudo começa nessa questão de legado na família. Tudo começa com uma escolha. E é uma escolha muito consciente de quem você vai servir. Quem é que está governando a sua casa? A reflexão profunda do Senhor para nós nessa noite é: quem está governando a sua vida? Quem está governando a sua casa? Quem que está no trono? Quem que está nesse lugar? A palavra diz que o Senhor, esse Deus que nós servimos, Ele não divide a sua glória com outrem. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus, santo, e que nos chama para a sua presença, e que nos chama para a sua palavra, e que nos chama nessa noite a definir que Ele é de fato o nosso Senhor. E essa escolha nossa de definir, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, eu vou me submeter, eu vou temer a Ele, aí o legado começa. Ah, Mike, mas eu já estou vivendo essa realidade, faz anos que eu estou andando com o Senhor, e eu já estou andando em temor ao Senhor. Glória a Deus por isso, mas o Senhor sempre tem uma porção, o Senhor sempre tem algo para acrescentar sobre as nossas vidas. E o Senhor pode acrescentar sobre nós nessa hora, nesse dia, uma porção. E Ele diz que Ele vai fazer isso nessa noite. O Senhor está liberando sobre nós temor. O Senhor está nessa noite alinhando corações. O Senhor nessa noite Ele está agindo para alinhar os nossos corações. O Senhor está derramando sobre nós
o verdadeiro temor que vem da presença dEle. Amém? Nós vamos fazer o corredor aqui. Nós vamos ungir você como um sinal de que, selando essa palavra, selando com o Espírito Santo e com a oração dos nossos pastores, da nossa liderança, nós queremos ungir você e depois nós vamos orar. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele age no louvor, Ele age na palavra e Ele vai agir na oração sobre as nossas vidas mais uma vez. Amém? Então eu te convido a vir com as mãos estendidas, a vir num espírito de adoração, de oração, falando com o Senhor. E Deus vai tocar a sua vida, homens e mulheres de Deus, vai impor as mãos sobre você. A palavra de Deus diz que há poder, há bênção de Deus quando há imposição de mãos. E é isso que nós vamos fazer aqui, que você venha atento, que você venha para receber o que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Amém?